Livro da primeira aliança, terceiro livro do Novo Testamento, a saber, Lucas. O primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas. 24º capítulo de número 24, versículo 13 em diante. Quero louvar a Deus pela vida de todos que estão aqui. Louvar a Deus pela vida de vocês. Que o Eterno vos abençoe poderosamente. Louvar a Deus pela vida desses abnegados do Altíssimo que estão aqui na minha guarda, né? Vida do Evangelista dos Vãos. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Todas as áreas, irmão Elton, em nome de Jesus, toda a sua família, em nome de Jesus. Quem encontrou com seus santos lábios, profira da seguinte forma: quem encontrou, só quem encontrou. Jesus, te convido lá para casa. Glória a Deus. Só foi duas pessoas que achou, foi? Lucas capítulo 24, versículo 13. Quero saudar também os inscritos no meu canal de YouTube. Que Deus vos abençoe poderosamente. Sempre que passar pelo meu canal, dá aquele joinha, aquele like, para o YouTube entender que o conteúdo é relevante, né? E que é importante. Para o YouTube compartilhar para os outros. Amém? Glórias a Deus. Lá tem aulas de artes marciais e estudos bíblicos, mensagens, muita coisa boa para quem gosta de conhecimento. Sei que o povo procura os mais famosos, né? Os que estão na mídia, né? Mas o Deus que usa quem está no palácio também usa quem está no campo. É tanto que a Bíblia foi escrita por um que vivia no palácio, sobrinho do rei, que era Isaías, rei Uzias. E Amós, que era boiadeiro, era vaqueiro, o cara pegava gado, morria no mar, cortando o rosto e os braços, chibão de couro, chapéu de couro, de repente deixa eu dizer. Glórias a Deus. Amém? Está escrito assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Diga Emaús. Emaús. E iam falando entre si. 24º capítulo de iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Plural. Tem que ter cuidado para não colocar um S, não é para colocar e nem para tirar onde está já. E respondendo um cujo nome era Cleófas, aqui está Cleófas, mas é Cleópas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram:
as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi o varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. Que já está para entender quem foi que matou Jesus, né? Já tem uma pista bem. Versículo número 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas se agora, sobretudo, isso é, já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E em verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Só até aqui. Em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, amado Espírito Santo, estimado Espírito Santo, venerado Espírito Santo, amigo Espírito Santo, companheiro Espírito Santo, Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas nós te conhecemos. Sou 100% dependente de ti. No nome de Jesus, Senhor, só apenas o canal da tua palavra vai passar. Que o Senhor engrandeça nesse lugar de uma forma tremenda e esplêndida. E fala aos corações. Queima os corações aqui nesta noite, quem vai me ouvir. Em nome de Jesus. A tua palavra que liberta. A tua palavra é mantimento, é suprimento, é alimento, é trigo, é pão. Liberta, transforma. A fé vem pelo ouvir da palavra. Fala com cada um que estáis aqui de uma forma sobrenatural, que vai ao encontro das suas necessidades, da mesma maneira que ardeu o coração desses dois discípulos indo rumo em direção a Emaús, que os seus corações arderam, que venham arder os corações dos teus servos, daqueles que ouvem a tua palavra. A voz é minha, mas a palavra é tua. Eu te louvo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, amadas, servos, servas, guerreiros, guerreiras, toda atenção é pouca para nós compreendermos o que nós acabamos de ler. Não é muito a minha característica de ler um texto às vezes extensivo, mas tem certas ocasiões que a gente tem que ler, que é para o ouvinte ter uma noção, entender do que ele está, o que a palavra quer falar. Então, o texto que nós acabamos de ler tem algumas interrogativas, algumas perguntas, algumas indagações a fazer. Nós acabamos de ler aqui que são dois discípulos que estão saindo de Jerusalém e estão indo para essa aldeia, para esta vila, pelo nome de Emaús. Emaús já foi uma cidade. Que era Emaús? Emaús já foi uma cidade edificada, já foi uma cidade forte, mas foi sitiada, foi derribada pelo Império Romano. E os que escaparam, outros povos vieram e construíram novamente uma aldeia, uma vila, pelo nome de Emaús. O nome de Emaús significa cidade de águas mornas ou cidade de águas quentes. Era uma cidade medicinal, era uma vila, era uma aldeia, era um vilarejo medicinal. E algumas perguntas. Eu quero exaurir esse texto que nós acabamos de ler, coisas boas no caminho de Emaús. Aleluia. Aconteceu coisas tremendas, coisas boas, coisas extraordinárias, coisas esplêndidas no caminho de Emaús com esses dois discípulos. Eu quero já abrir um parênteses aqui. Quem anda com Jesus
que começou a andar com Ele, que anda com Ele, vai continuar andando com Ele, se prepare para umas coisas boas que vão vir por aí. Tem alguém que crê aqui nesta noite? Então dá a tua melhor glória para esquentar as turbinas nessa noite. Dá glória no tamanho da tua fé. Quem eram os 2 discípulos? Quem era? O pão era um dízimo ou oferta? O pão era da Santa Ceia? Então, algumas perguntas que no desfecho da mensagem vos entregar de antemão. Amém? Você já viu alguém pregando sobre Emaús? Então aqui é totalmente diferente. Amém, gente? Quem eram os 2 discípulos? Um nós já descobrimos, lendo o texto bíblico, a passagem bíblica, era da sua Bíblia, está Cleófas, mas é Cleópas. E o outro, segundo a história, a Midrashiana, Sumeriana, história judaica, livros mais antigos que foram escritos. O segundo discípulo que ia com Cleópas era Lucas. Lucas estava estagiando em Emaús, porque é uma cidade que significa algas quentes, algas mornas. Lá era uma cidade medicinal e Lucas era médico, Lucas era doutor. Só que aqui, e porque eles iam sair de Jerusalém para Emaús, o que é que eles conversavam no meio do caminho? Todo o acontecimento da crucificação do Cristo, de Yeshua, de Hamashia, do Messias e de Jesus, que nós conhecemos. Eles iam desesperados, frustrados, angustiados. E eu quero dizer alguma coisa que eles se apressaram. Eles se apressaram. E você não pode se apressar, porque para tudo tem um tempo. Em uma das lições da Escola Bíblica Dominical, que é a lição número 3, a impaciência na espera da promessa. E a impaciência, ela traz consigo consequências irreversíveis. Nós vivemos no tempo do imediatismo. Pedimos de manhã e de tarde, já queremos receber. E não é bem assim. Tem coisas que acontecem rápido, mas tem coisas que demoram um pouco. Tem coisas que demoram mais. E eu dissera hoje que esperando você aprende muita coisa. Com quem espera, primeira coisa que você aprende: quem espera evita a precipitação. Verdade. E quem se avexa se precipita. E aqui eu vejo eles se apressaram. Eles saem de Jerusalém. Jerusalém em hebraico não é Sherolamem. Sherolamem. Jerusalém significa habitação de paz. Eles saíram de uma habitação de paz, de uma cidade que significa paz, e foram para o caminho de Emaús com dúvidas, incertezas, com frustrações, decepções. Eu não entendi, pastor Rogério Souza, vai entender agora. Não saia da posição, não saia do seu posto. E a viagem de Jerusalém a Emaús, nós lemos que era 60 estados. Se formos olhar a equivalente a 60 estados, a quilometragem, ou km,
era de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém a Emaús. Mas em rodapés de Bíblias mais antigas, era cerca de 30 km. A crucificação de Jesus aconteceu na sexta. Começou todo o processo de crucificação doloroso por causa de todos os pecados da humanidade. Às 9 horas, às 3 horas da tarde, o Jesus humano morreu. E os judeus, eles não andavam tarde da noite, porque havia salteadores, haviam homens truculentos, e também de noite havia demônios. E no sábado, o judeu não anda 1 quilômetro, porque o judeu guarda o sábado, e quem anda mais de 1 quilômetro, violenta o sábado. Eu ia aqui comigo? Quem que hoje guarda o sábado, irmão? Vocês sabem que não só era 10 mandamentos, que é o chamado decálogo. Tinha mais 603 mandamentos, que dá 113 mandamentos. Um dos mandamentos eu tenho 113 mandamentos. Eu tenho um livro, tenho uma apostila com 113 mandamentos. Tem um dos mandamentos que eles não podiam nem cuspir no chão, cuspiam numa pedra. Por isso, quando Jesus cuspiu no chão e fez o cataplasma para colocar nos olhos daquele homem, eles começaram a reclamar. Tem alguém aqui comigo, irmãos? Quem gosta de conhecimento? Isso aqui é palavra, irmão. Isso aqui não é história de carochinha, não. Isso é palavra. Antes de eu entrar aqui no corpo do sermão, aqui rapidamente, eu estou olhando aqui a hora. Eu não sei extensivo. Eu queria ler aqui João, capítulo de número 20, 30 e 21 e 25, porque nem todas as coisas a Bíblia pode registrar. Nem todos os acontecimentos vagos e acontecidos não pode registrar, não é? E em João, capítulo 20, versículo 30, está escrito assim, só para você entender, para você está falando as coisas aí que não está na Bíblia. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Que livro? A Bíblia, Escritura Sagrada, oráculo. E João capítulo 21, versículo 25, está escrito assim: porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo caberia o que ele fez nos 3 anos e meio do seu ministério, e o que aconteceu, que é um mistério, dos 12 anos até os 30 anos, que dá 18 anos. Foi o que aconteceu. Não falam muito nisso, nesses registros, desses acontecimentos, né? A última vez que a Bíblia se fala acerca de Jesus é quando Jesus está no templo, conversando com os doutores da lei, os doutores, os mestrados da lei. Amém, gente? Os bacharel em teologia, doutor em teologia, mestrado em teologia. A Bíblia de Jesus tinha ali 18 anos, 12 anos. Aí tem um intervalo aí, até 30 anos, que não registram nada de Jesus. Então veja o que Jesus fez. Em 3 anos e meio, os discípulos aqui, João que andava com ele, que é apóstolo, não deu para registrar. Imagina o que foi que Jesus fez. Olha para mim aqui, ó. Tem alguém comigo, irmãos? Não, estou pregando a palavra, tá? Com a cabeça baixa, a cara feia. Eu estou pregando, Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Alabaixo e andarás.
Olhe para mim aqui. Jesus já fez alguma coisa por você? Já? Quem fez, dá glória aí, vamos ver. Esse tanto de tempo que você aceitou Ele como único e suficiente Salvador, se prostrou só a Ele, adorou só a Ele, não negou o nome dEle, não se prostrou a outra coisa, não se corrompeu com as pessoas que querem corromper. Ele fez alguma coisa por você? Quem recebeu alguma coisa de Jesus, levante as duas mãos no terceiro andar. Então muito mais Ele fará. Então nós temos a história, nós temos a Midrash, nós temos o Talmud. Vai falar dos registros de alguma história. Por exemplo, por que quando Jesus já estava na cruz, Jesus no meio, os dois malfeitores no lado, um era Dimas, outro era Gemas, segundo os historiadores. Por que um disse assim, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim? Esse lembra-te de mim, gente, ele tem um histórico, tem uma biografia atrás, tem uma história atrás que não foi contada. Na matanças dos meninos de 2 anos abaixo, mandado por Herodes, só 3 crianças escaparam. Quantas? 3. João Batista foi para o deserto. Natanael ficou escondido debaixo da figueira, que a mãe dele cavou um buraco e botou figueira por cima. O menino não chorou, não gemeu, e os soldados romano caçando afinco. Quem gosta da palavra? Eita, estou sentindo a presença dele aqui. E o outro foi Jesus que foi para o Egito. Lembra que Miqueias disse: e eu ouvi o grito do meu filho no Egito. Aleluia! O choro do menino no Egito. José pega o jumento da Maria, coloca Jesus, missionário Luciano, e sai rapidamente. No meio do caminho tem que parar na noite. Eles não andavam, porque tinha bandidos, tinha salteadores, tinha pessoas que assaltavam, matavam para roubar, para fazer alguma coisa. E eles viram fogo à distância. Quando a noite foi, eles vão para o fogo, já vão para o fogo. Os pastores que estão apacentando as ovelhas. Mas quando eles chegaram, não eram bandidos. E eles vendo Maria, vendo o menino, deu uma cacetada em José, José caiu no chão. Uns queriam violentar Maria, queriam pegar Maria. E um dos malfeitores, o chefe, ouviu os gritos das mulheres. E ele tinha feito um juramento aos pais dele que nem matava criança e nem violentava a mulher. Quando ele chega lá, diz lá que era Dimas, que diz: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. São histórias extras bíblicas que encaixam, que dá para encaixar. Isso é para título de informação, para não dizer que eu sou herege. Não é evangelização. Quem é historiador sabe disso, não é, varão? Tem historiador que é fiel na sua falácia, no seu conto de história do que aconteceu. Se você pegar um historiador em Bonito Santa Fé aqui, ele vai dizer como começou, bonito, como fundou, como faz a primeira casa, quem faz a primeira família, sim ou não? Eles largam, a menina largou, puxou a espada e quem matou ele? José desmaiado, Maria chorando e Jesus chorando no chão. 2 anos de idade. Deus, é forte. José se acordou. Ela disse: quem és tu? Maria perguntava para Dimas: quem és tu? Para eu dizer a ele, quando ele crescer, que tu fizeste isso. Disse: meu nome é Dimas. Meu Deus. Jesus, meu filho, quando a gente fugir de
Jerusalém para o Egito, quando Herodes mandou matar as crianças de 2 anos acima. Nós paramos em um campo, em um lugar de noite. O fogo à longe, pensamos que era pastores, pastoreando as ovelhas. Mas eram saqueadores, eram ladrões, homens perigosos. Um deu a cacetada de José. José não é pai de Jesus, não. José nunca foi pai de Jesus. Jesus não nasceu de um ato biológico entre um homem e uma mulher, no corpo dos 2 gametas, de maneira alguma. O que foi descido em Maria foi o Espírito Santo. Jesus não é criado, Jesus é gerado, encarnado. É Deus encarnado. Tem alguém aqui comigo, irmãos? Para mim, sim. Um homem chamado Dimas queria me violentar os homens dele. E ele ouviu de longe, veio e me salvou. Jesus. É Dimas o nome dele. Aí aqui, gente. Chega esse episódio aqui na cruz já. Um começou a caçoar de Jesus lá do diabo, porque o diabo queria que Jesus descesse da cruz, que era para não se cumprir a redenção. Lá abaixo de andará. Porque ele disse: tu és filho de Deus, porque tu não desce daí? Salva ti, salva nós também. Deus disse: da morte temos a Deus. Rei, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Aí Jesus disse: como eu posso esquecer, Dimas? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem algum crente aqui dentro que engana a palavra, que a palavra queima, que a palavra fala, que a palavra anima, que a palavra ergue, que a palavra levanta, que a palavra fortalece, que a palavra alimenta, que restaura, que restitui, que abençoa, que pratica ela. Na sexta eles andaram um pouco, porque ficava de noite, irmãos. De noite tinha bandidos, de noite tinha demônios. Tinha um demônio chamado Lilith. O que significa Lilith, pastor? Alguns perturbados aí dizem que era uma mulher de Adão, Adoeda. Lilith é um demônio da noite. Lilith no hebraico significa demônio da noite. De Provérbios, Salmo 91 e versículo de número 4 e 5. Vamos ler o Salmo 91, 4 e 5, os versículos. Estou dentro do tempo, não vou enfadar ninguém. Amém, gente? Amém. Versículo 5: não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. Versículo 6: nem a peste que anda na escuridão. Vem que é demônios. Demônios que andam de noite, à meia-noite. Demônios territoriais. Lá e releva e acerta. Eles se apressaram. Então fique na posição, fique no seu posto, segura a peteca, não jogue a toalha, não entregue os pontos, não abaixe a guarda, porque eu não sei qual é o Emaús que tu está andando e peregrinando. Só tem uma coisa para te dizer: Jesus vai ao teu encontro no caminho do teu Emaús. Quantos que na palavra regra profética da carta magna
você. Você que é batizado no Espírito Santo, pode falar em língua, irmão. Porque a Bíblia está escrito, irmão, que quem fala em língua se edifica. Então você tem que falar em línguas todo dia. Para você se edificar. Você ficar forte. Você aguentar as valências, as afrontas da labuta cotidiana. Alguém já me disse assim: a pessoa prega e fica falando em línguas. Eu olhei para ele assim: você estuda a Bíblia? Eu não dá aula. Você estuda a Bíblia? Você faz só ler como um gibi, jornal e toca. Outro irmão Francisco veio hoje não. Não, outro irmão Francisco veio hoje não. Irmão Francisco não veio hoje não. Amém, queridos? Estavam desesperados. Disse agora, vamos voltar. Vamos voltar. Desesperados. Sábado não andava. E judeu não anda um quilômetro. Você dá um quilômetro de violento no sábado. Porque violentasse o sábado, era levado para fora do arraial e a morte era predejamento. A Bíblia não é? Números, capítulo 15. Se ele fala a memória, vai falar sobre isso. Quem violentava o sábado era morto, apredejado. Gente, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Eles estavam andando aqui agora, irmão Fernando, no domingo. Jesus ressuscitou às 6 horas da manhã. A primeira pessoa veio ele foi Maria Madalena. E esses dois discípulos aqui também tiveram o privilégio de ver ele ressurreto. Tanto Cleópas como Lucas. Como diz a história que era Lucas. Como diz os historiadores que era Lucas. Como diz a Midrashiana, a Sumeriana, a história judaica, o Talmud, que era Lucas. Jesus chegou. Conversando com eles, perguntaram por que tanta agonia era aquela. Tanto desespero era. Eles disseram: tu és peregrino? Tu não sabe o que aconteceu em Israel? Mataram o nosso mestre. Ele disse: foi. Tem certeza? Mataram o nosso mestre. Jesus no fim tem até um louvor assim, né? Quem louva sabe que Jesus no fim tem um louvor assim, né? Ele mandará. Jesus chegava onde eles estavam 3 horas. 3 horas da tarde, quando Jesus chegou onde eles estavam. Estava faltando mais ou menos umas 3 horas para 4 horas para eles chegarem em Emaús. Tem alguém aqui comigo? Por que Jesus foi a Emaús? Porque Cleópas estava aflito e Jesus foi lá. Cleópas era tio de Jesus. Por causa de você, Jesus, tem alguém aqui? Ser especial. Você tem valor. Não tem que ir aqui comigo, não. Não, 7 minutos ainda. Ser especial. Você é especial. Você é especial. Você é especial para ele. Eu não sei qual é a Emaús. Não sei qual é a Emaús. Você é especial. Fala o dedão do profeta. Você é especial. Você tem valor. Você tem valor. Você é especial. Se entidades sussurraram no teu aparelho auditivo, se sussurraram nos teus tímpanos, nos teus ouvidos, dizendo que você não era nada, que você não era ninguém. Olha o que você está passando, olha o que você está enfrentando. Vale a pena? É mentira, você é especial. Você tem valor. Você é alguém, você não é ninguém. Você é alguém. Satanás foi uma mulher do jogo de sem ninguém. Jesus disse: alguém. Me tocou. E quem eram os 2 discípulos? Eu já disse, era Cleópas e Lucas. E o pão, era dízimo, era oferta, o que era? Na casa de Cleópas, Jesus orou no pão.
pão pode ser uma oferta ou pode ser o dízimo. E o pão pode ser o pão da ceia. Se você deixar Jesus orar, se você apresentar, até alguém aqui comigo, encerrar na 7. Lucas estava presente ali no caminho de Emaús, caminho da frustração, andada da frustração, jornada da frustração, do desgosto, da desilusão, do desespero. Pastor, o senhor prova que Cleópatras era tio de Jesus? Era assim, por parte de mãe. Se você for lá em João capítulo de número 19, versículo 25, dá tempo para abrir? Você vai ver, vai ter as pistas aí que era. Jesus Cristo. Amém, queridos? Gente, para mim, quantos estão entendendo a palavra? Onde ficava Emaús? Já falei que Emaús era uma vila, era uma cidade edificada, mas foi destruída pelos romanos e fizeram dela uma vila, um vilarejo ou uma aldeia. Seu nome significa cidade de algas mornas, cidades de alga quente, cidade medicinal. 3 horas da tarde Jesus vai se encontrar com eles. 7 segredos no caminho de Emaús. Quantos segredos? Quantas notícias boas? 7. Olha para teu vizinho assim, vai ser 7 notícias boas. Quem está entendendo a palavra? 7 segredos no caminho de Emaús. Você acredita, irmão, que Jesus pegou 3 horas a Cleópatras e Lucas? Foi o caminho todo a chegar até lá. Chegaram 5h30. 2h30, 3 horas de sermão. Chegaram 5h30, porque não podia chegar muito. Tem alguém aqui comigo? Vamos para os 7 segredos, para as 7 coisas boas que aconteceram no caminho de Emaús. Primeiro, os discípulos tinham família. Quando eles se frustraram, quando eles ficaram decepcionados à toa, né? É importante salientar e frisar isso aqui. Aí eles vão para onde, gente? Procurar a família. Por isso que a gente tem que zelar a família. Não tem trigo de família, porque quando a gente precisar, a gente vai correr para onde? Foi para cá dos familiares deles. Gente, eu estou com um curso aqui, pessoal de fora. Eu vou dar um jeito de dar a vocês. É o curso do pregador excelente. Eu vou ensinar você hermenêutica, exegese e os 3 tipos de mensagens: positiva, contextual e temática. Vou falar de cada uma no profundo. Você mesmo vai pegar os versículos, pegar o texto e vai fazer seu sermão. Amém? Essa aí é só com as 2, 3 pessoas. Já conheço o povo. A primeira coisa boa que aconteceu: os discípulos tinham família. Eu tenho que preservar a família, eu tenho que conservar a família, eu tenho que ter diálogo com a família, eu tenho que cuidar também da família. Cuidar da obra, não posso abandonar a família. Segunda coisa boa que aconteceu: Jesus foi atrás deles. Jesus tem 2 camaradas nus. Pensa que Jesus foi montado de cavalo, ou de burro, ou de jumento. Jesus está com o corpo agora diferente, que é translatação, de transitar para o outro lado, se transportar, teletransportar. Aí aparece lá. Tem mais bíblico para isso, pastor? Tem? Filipe, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Tem alguém aqui comigo? Tem, irmãos? Estou dentro do tempo. Quem quer perder tempo, diga amém. Estão ligados. Segunda coisa boa: Jesus vai ao encontro atrás deles. Jesus não desiste de você, afastado, desviado. Olha, é o nome de Jesus. Você pode desistir de Jesus,
desviado, não é no centro não, viu? Completou 12 anos, já era. 3 coisas boas que aconteceu. Foi o primeiro discípulo a ver Jesus ressurreto. Eles tiveram o privilégio de ver Jesus também ressurreto. Tanto que Jesus, quando chegou na casa dos discípulos, que as casas eram fechadas, porque a perseguição era grande, foi a romana, aí depois começou os próprios de casa, depois os romanos, que eles faziam os cultos com as portas fechadas. Jesus entra lá e diz: a paz esteja convosco. Não abriu nem a porta, passou a parede assim, ó, pum. Amém, gente? Tem alguém aqui? Muito em breve nós vamos receber um corpo desse jeito. Será como é que vai ser lá? E lá não tem ansiedade no céu, não tem depressão, não tem síndrome do pânico, lá não tem fobia. Olha para teu vizinho aí, vem coisa boa aí, vai, diz para ele, vai, vem coisa boa aí. Não mexe no ombro dele, se der aí, para ele não ver. Oh, glória, tem coisa boa aí. 4. Jesus pregou aproximadamente 2 horas ou 3 horas para eles. Jesus pregou, mas homem, foi. Gente. 5ª coisa boa: Cleópatra e Lucas convidaram Jesus para entrar na casa deles. Já é tarde. Ai. Convidar Jesus, irmão, não tem como. Jesus não fez nos convites, não foi? Jesus nos convidou: vinde. Amém. Todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí nesse convite tem um negócio para fechar, mas depois vês como é que fica. Vem do jeito que estás, mas depois vês como é que fica. Tem alguém aqui comigo? Fica, mestre, porque já és. As pessoas têm a maneira de dizer assim: já é tarde, não dá mais, já era. Ao médico disse: já é tarde. Aí Jesus disse: não. Jesus, quando olhou no pão e eles viram os buracos nas mãos, não, os buracos não é nas mãos não, porque o romano, se ele pregasse o crucificado, rasgava a mão, não segurava a mão, tem que ser no pulso. E Jesus não estava na cruz com aquela tanguinha não. Vou dizer não. Ele não botou a tanguinha não, de maneira alguma. Aquela tanguinha lá não, foi não. Não, acho não. No curso do pregador excelente você vai ver o que é que aconteceu. Amém, gente? Deu alguém aqui comigo? Fica de pé. São 8h45.